Olá, amados, graça e paz. Como Jesus, o pão da vida, puro, sem hipocrisia, sem fermento, nos fala, a massa, quando ela é influenciada, segundo a levedura, que levedura toda a massa, depois dela inchar, por conta das brigas, das divisões, das iras, da contenda, a palavra diz que aquele que ama uma briga ama o pecado. Ela se divide em vários pães, assim como a palavra diz, onde a briga ama o pecado e há divisões por disputa de poder, da qual Jesus, o pão da vida, nos ensina. Aquele que for menor e servir, ele é grande no reino dos céus. O poder nos é concedido do alto quando somos o menor e estamos aqui para servir uns aos outros. O que acontece com aqueles que dividiram e são o próprio fermento, da qual acaba se tornando como um pão colocado sobre a brasa, onde o fogo não se apaga, por rejeitar e não preparar aquilo que o pão da vida nos orienta. Porque o reino dos céus é justiça, fazer a vontade daquele que nos direciona dia após dia, a viver unidos numa só fé, num só propósito, num só coração, amando somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de todo coração, de todo entendimento que é desviar do mal, e semelhantemente amando o próximo como a ti mesmo. Mas é devido às próprias atitudes, aqueles que não preparam a vontade do Senhor, perece pelas próprias más atitudes, da qual nós perseveramos dia após dia, anunciando o pão da vida, sem hipocrisia, aonde perseveramos unidos. A massa sem hipocrisia é unidade, é sempre ser unidade. Mas aqueles que se dividiram em vários pães por se sentir o próprio pão, a ponto de querer ser o próprio pão, por isso vem a ira sobre as brasas, sobre suas cabeças, porque não preparam a vontade do nosso Senhor, porque só há um pão da vida, não existe, querem se fazer por pães, na verdade, estamos como massa, aquele que dá honra para o próximo, aquele que na verdade se faz como menor e compartilha, está aqui servindo aquilo que de graça recebeu, são os que são grandes no reino dos céus e não se entregam a fermento, se fazem menor e servem uns aos outros, compartilha, assim como estamos compartilhando diariamente este pão que vem do alto, porque de graça recebemos e de graça ofertamos e jamais permitimos que fermento venha nos influenciar, e estamos aqui para influenciar a massa que está corrompida, assim nos ensina o nosso Senhor, e assim prevalece aqueles que preparam essa vontade, porque só há um pão um pão da vida. Ele diz: de agora em diante não haverá mestre entre vós. Aquele que quer se passar como pão é mentiroso, porque só há um pão. Nós somos a massa, o corpo, interligados uns aos outros, aonde não há nenhum dentro da variedade de ministérios e dons mais importante do que o outro. Cada um contribui segundo as variedades de dons e ministérios, porque é importante e merecedor de toda a honra e de toda a glória é aquele que produz as obras em nós quando permitimos ser uma massa maleável nas mãos daquele que tudo contempla, do qual, como o Pai é o padeiro, e ele, o Filho amado, o Pai disse: este é meu Filho amado, o pão da vida, fazei tudo o que ele disser. E assim aqueles que são massa obedecem, anunciando o pão da vida,
da qual dia após dia compartilhamos, da qual nos ensina a amai os vossos inimigos, que galardão tereis, amando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim nós os perdoamos e anunciamos para aqueles que têm fome de pão, assim como aqueles que têm sede da água transformada no vinho novo. E assim perseveramos, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.